Olá, vamos falar de um assunto super importante para a saúde pública no Brasil, a demência. Mas e se uma parte enorme dos casos pudesse ser prevenida? Pois é, uma investigação científica inovadora feita aqui no nosso país traz uma resposta que, olha, é de cair o queixo. Vamos mergulhar nesses dados juntos? Vamos começar com esse número aqui, 59,5%. Guarda bem esse número. O que ele significa, bom, é a chave de tudo o que a gente vai conversar hoje. Agora, a grande questão. E se esse número, quase 60%, for a porcentagem de casos de demência no Brasil que poderiam sim ser prevenidos ou adiados? Pensa nisso. Não é só um número, né? É uma ideia que pode mudar tudo. E olha, isso não é achismo, não é especulação. Essa pergunta foi exatamente o ponto de partida para um estudo super detalhado publicado na The Lancet Regional Health Americas, que é uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo. É essa análise que a gente vai destrinchar agora. Para a gente entender o tamanho da importância desse estudo brasileiro, primeiro a gente precisa dar uma olhada no cenário global. A demência, hoje, é uma crise de saúde que está crescendo no mundo todo. E os números, gente, são de assustar. A projeção é que o número de casos de demência quase triplique no mundo até 2050. Isso só mostra como é urgente a gente encontrar jeitos de prevenir a doença de forma eficaz. Tá, mas como é que os cientistas chegam num número como 59,5%? Eles usam uma ferramenta estatística com um nome um pouquinho complicado, fração atribuível populacional, ou FAP. Mas a ideia é simples, olha só. A FAP calcula qual a fatia dos casos de uma doença que poderiam ser evitados se a gente simplesmente eliminasse um fator de risco específico. É um jeito muito poderoso de medir o potencial da prevenção. Ok, com essa ideia da FAP na cabeça, vamos agora mergulhar de vez nos detalhes do estudo feito aqui no Brasil. Como é que os pesquisadores aplicaram esse conceito para a nossa realidade? A pesquisa foi feita com base em dados super robustos do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros, o ELSE Brasil. A gente está falando de quase 10 mil participantes de todo o país. E o objetivo era bem claro, calcular essa tal de FAP para 14 fatores de risco que a gente sabe que podem ser modificados e, com isso, descobrir o verdadeiro potencial de prevenção aqui no Brasil. E aqui estão os 14 fatores de risco que o estudo analisou. Repara como eles são organizados, sabe? Pela fase da vida em que eles têm mais impacto, lá no começo da vida, na meia-idade e na vida mais tardia. É uma visão que olha para a nossa saúde como um todo, ao longo do tempo. Então vamos ao que interessa, os resultados. O que essa investigação descobriu sobre o peso de cada um desses fatores na população brasileira. E olha ele aí de novo, 59,5%. Essa é a grande conclusão do estudo. Se a gente somar o impacto de todos os 14 fatores, quase 60% dos casos de demência no Brasil são potencialmente preveníveis. E o mais impressionante, esse número é bem maior que a média mundial, que fica ali na casa dos 40%. E esse gráfico aqui ajuda a gente a entender de onde vem esse risco todo. A maior fatia, olha só, 37,1% está ligada a fatores da meia-idade. Isso acende um alerta, né? Mostra que existe uma janela de oportunidade importantíssima para a prevenção ali entre os 45 e os 65 anos. É nessa fase que as atitudes que a gente toma podem ter o maior impacto. Agora vamos falar do fator de risco número 1 no Brasil, a baixa escolaridade. Sozinho, ele é responsável por 9,5% do risco total de demência. Para ter uma ideia do que isso significa, esse impacto é mais que o dobro da média global. É um retrato claro, infelizmente, dos nossos desafios históricos no acesso à educação e como isso afeta diretamente a saúde do cérebro. Em segundo lugar, vem o fator que talvez seja uma surpresa para muita gente, a perda visual que não é tratada. Ela representa incríveis 9,2% do risco aqui no Brasil. A diferença para a média global, que é de só 2,2%, é gritante. Isso aponta para uma falha bem clara no acesso a cuidados oftalmológicos básicos no país. E fechando o nosso top 3, o terceiro fator de maior peso, a depressão na meia-idade. No Brasil, o risco que vem dela é de 6,3%. De novo, mais que o dobro da média global. Isso só reforça aquela conexão super forte entre a saúde da nossa mente e a saúde do nosso cérebro, um ponto muito relevante para a nossa realidade. Mas a análise não para por aí, ela vai mais fundo. O estudo mostrou que esse potencial de prevenção não é igual para todo mundo. Existem diferenças bem importantes na população.
E o ponto central aqui é que esses fatores de risco, na verdade, acabam refletindo desigualdades sociais e de saúde mais profundas. Vamos ver como os dados mostram isso na prática. Olha só o impacto da baixa escolaridade, por exemplo. O risco é maior entre os participantes que se autodeclararam negros do que entre os brancos. Segundo os pesquisadores, isso é um reflexo direto das desigualdades históricas no acesso à educação aqui no Brasil. Agora, curiosamente, quando o assunto é depressão, a tendência se inverte. O risco associado é bem maior nos participantes brancos. Os autores do estudo sugerem que isso pode ter a ver com diferenças no diagnóstico, ou talvez no acesso a tratamentos de saúde mental entre os diferentes grupos. O estudo também achou diferenças entre homens e mulheres. As mulheres têm um potencial total de prevenção um pouquinho maior, de 61,1%. E por que isso acontece? Porque o perfil de risco de cada um é diferente. Fatores como a depressão têm um peso maior para elas, enquanto o tabagismo e o consumo de álcool pesam mais para os homens. Ok, com essa montanha de dados, a pergunta que fica é: e agora? O que a gente faz com isso? Como transformar essa pesquisa em ações de verdade para a saúde pública? Os resultados apontam para prioridades bem claras. Se a gente olhar para os maiores fatores de risco, as estratégias que teriam mais impacto no Brasil seriam, primeiro, focar na educação desde o início da vida. Segundo, melhorar o acesso a cuidados com a visão. E terceiro, expandir os serviços de saúde mental. Para fechar, a mensagem dos próprios autores do estudo é uma mensagem de esperança, mas também um chamado para ação. Eles dizem o seguinte: ao adotar intervenções regionalmente desenhadas e focadas na equidade, o Brasil pode liderar o caminho na redução do fardo da demência. Ou seja, a gente tem nas mãos a chance de virar um exemplo para outras nações. O que essa investigação mostra, no fim das contas, é que um futuro com menos demência no Brasil é, sim, totalmente possível. A ciência nos deu um mapa. Agora, o próximo passo é a ação. Para quem ficou curioso e quer ir mais a fundo, o link para o artigo completo da The Lancet está aqui na descrição desta análise. Não se esqueça de seguir o nosso canal para mais conteúdos como este. Muito obrigado e até a próxima.